Pessoal, vamos agora de F-Show. Vamos fazer aquele resumozinho aqui com eles sobre a situação do Flamengo, que enfrenta hoje o Deportivo Táchira lá pela Libertadores, lá no Maracanã, lotado hoje. A nação vai estar em peso e eu tenho um trecho aqui do F-Show. Crédito de imagem é o ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo para conferir e bora lá. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações e chega dando like para ajudar a gente a elevar e a gente agradece. Vamos ver que tudo que o Flamengo está fazendo hoje é já pensando também na classificação, fazer um placar elástico ali até o primeiro tempo e já começar a poupar, porque final de semana tem o Fortaleza pra gente ganhar e assumir o Brasileirão, porque o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, lá eles vão ficar no empate ou o Cruzeiro possa vencer, e aí a gente já assume o Brasileirão também. Bora lá ver tudo. Você tá no Maracanã, vai falar de Flamengo e Deportivo Táchira, é decisão aí, né, meu amigo? Tudo bem? É decisão sim, Edu. Um abração pra você, pro Capita, saudade do Fábio Luciano, para o Confrade Breler, pra Nath Praiana, pro Franco Esporte conectado com a gente aqui no F. Quanto vale o show? Eu vou dizer pra vocês uma coisa, assim, o Maracanã é o segundo lugar em que eu passei mais tempo na minha vida, né? O primeiro é a minha casa e o terceiro é a cama do Hospital Copadó, mas isso é uma outra história. Mas é muito tempo de vida vivida aqui dentro desse estádio, com muitas emoções pessoais, profissionais, e eu tenho certeza que hoje à noite, mesmo muito bem acompanhado nesse jantar, aliás, é o autêntico dinner show, né? Isso que o Capita vai viver essa noite, ele vai estar com um pensamento direcionado para cá, porque esta quarta noite será uma daquelas quartas que vão remeter o Fábio Luciano aos grandes tempos de Flamengo, com a magnética completamente efervescente, jogando junto com o time. Mais de 63 mil pessoas são esperadas essa noite para Flamengo e Deportivo Táchira. O Flamengo vencendo estará classificado, não se sabe se em primeiro ou em segundo do grupo, porque vai depender da combinação do jogo lá entre LDU e Central Córdoba, partida que vai ser disputada no mesmo horário em Quito. Mas o Flamengo precisa apenas fazer o que dele se espera até hoje. São 11 jogos contra venezuelanos na Conmebol Libertadores e 11 vitórias. Não será hoje que a história será escrita de outra forma. Flamengo com o Wesley voltando, Flamengo com o Gerson garantido, Flamengo com o Pedro voltando à condição de titular, Flamengo pronto para carimbar o seu passaporte e seguir essa onda positiva do futebol carioca, já que ontem Botafogo e Vasco fizeram as suas partes e avançaram nas respectivas competições continentais. Então hoje, Libertadores, última rodada, transmissão 9h30, tem Flamengo e Deportivo Táchira, o Flamengo jogando a sua sequência na principal competição da temporada, tirando, é claro, o Mundial de Clubes, meus amigos. Né? Não são tantos gols assim, mas eu fiz alguns gols importantes nessa baliza assim. Em cima do que o Rafa colocou, né? O Maracanã, essa atmosfera de Maracanã, Flamengo, time completo, jogo decisivo de Libertadores, como a gente falou de outras torcidas, né? O Botafogo ontem, o Vasco, enfim, a do Flamengo também sabe fazer a festa, sabe criar uma atmosfera positiva para os jogadores. O Flamengo é muito favorito para esse confronto, né? O Flamengo precisa da vitória, o Flamengo vem com o time completo, vem motivado por convocações para a seleção brasileira, o time bem encaixado nas mãos do Felipe Luiz, o adversário teoricamente, né, o mais fraco do grupo. Então o Flamengo tem tudo para ter mais uma boa atuação e conseguir a classificação. Qual é, na tua opinião, Breler, antes de passar essa pergunta também para o Rafa, a chave para a vitória? O Flamengo vai ganhar do Táchira com essa situação. Quem vai ser o destaque hoje? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Luiz Araújo a chave, porque ele tem desamarrado o jogo do Flamengo. É um cara que, além de velocidade, de intensidade, ele tem técnica suficiente para encontrar os companheiros bem colocados. Então, no pênalti, no lance do pênalti sofrido pelo Arrascaeta contra o Palmeiras, méritos totais dele. Segura ali a dividida no meio campo, consegue fazer o giro, achar o Arrasca em boa condição. Então, o Luiz Araújo, para mim, hoje, por mais que não seja ali considerado um dos principais craques do Flamengo, tem feito muita diferença e, para mim, hoje ele é um caminho, porque, naturalmente, o Táchira vai jogar muito fechadinho, com linhas recuadas e vai precisar muito da estrela do Luiz Araújo para encontrar esses espaços em velocidade ou até mesmo com a visão de jogo que ele tem. Rafael Marques, onde está a chave do sucesso para o Flamengo? Gostou dessa pergunta? Estilo auditório.
Programa de auditório. Aliás, o F-Show é um show, né? Então tem que ter um pouco dessa vertente de programa de auditório. Eu concordo com os argumentos apresentados pelo meu confrade Breile Pires, mas assim, eu acho que a chave para o Flamengo hoje sempre é o Gerson, né? Ainda mais em jogos contra adversários com linha baixa, ocupação de espaço intermediária, essa movimentação, essa autonomia, né, que o Felipe Luiz dá ao Gerson para ser um jogador total campista, né? Um pouquinho mais posicionado do lado direito, circunstancialmente porque favorece cortar para dentro e desenvolver o jogo tabelado, o jogo apoiado, mas com essa autonomia para poder pisar na área, chegar e girar um pouco, trocar de lado, fazer o time jogar. Como o Arrascaeta está adotando em 2025 uma versão um pouco mais artilheira, né? Sendo um meia atacante, um 10 mais antigo, aquele que aparece como se fosse um segundo centroavante, que se projeta ao ataque, é quem sobra no momento que o Flamengo está sem a bola na marcação, a primeira linha de marcação, ele que se aproxima do Pedro, né? Tem menos desgaste quando o Flamengo está sendo atacado. Acaba que o Gerson participa mais do jogo e muito do que o Flamengo constrói passa pelos pés do jogador, convocado mais uma vez para a seleção brasileira. O Flamengo tem 5 jogadores convocados pelo Carlo Ancelotti, então dá para dizer com alguma dose de segurança que o Gerson é o cara que, para mim, vai mais uma vez ser a peça que fará a diferença técnica em favor do Flamengo. E o torcedor que vier logo mais ao Maracanã terá que ter um pouco de paciência, porque um adversário como vem o Tati na condição de franco atirador, tem nada a perder. Então vem pra cá pra jogar o jogo dele, pra atrapalhar o máximo possível o Flamengo, tentar fazer uma graça. Então não pode ser um jogo tenso, né? O Flamengo teve contra o Central Córdoba aqui, a derrota na segunda rodada na fase de grupos, um exemplo clássico de como não jogar uma Conmebol Libertadores, né? Você estando em casa, você tem a iniciativa, a obrigação de propor o jogo, apareceu a oportunidade, conclua, faça o gol, se imponha, né? Não desperdice chances, leve o jogo muito a sério, porque fazendo o trivial contra um Tátira que já tem deficiências técnicas e ainda vem com 5 desfalques, a tendência natural, como você gosta, né, meu caro Edu de Menezes, nas CNTP, o Flamengo avança de fase. Mas você, Nath, a gente falou de Gerson, Luiz Araújo, e pra você? Quem vai ser o grande... O cara que vai decidir... Não vale o Rossi, senão vai ser com sufoco. Não vale o Rossi. Senão, se o Rossi for Acho que o destaque... Flamengo hoje não passa... Bom, partindo do pressuposto que o Tátira é um time muito ruim tecnicamente. O Flamengo hoje consegue uma vitória muito boa e... Vai. Acho que eu vou de Luiz Araújo também. Bom jogador. Mesmo? Gostamos. Olha lá, provável Flamengo contra o Tátira. Tem o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Gerson, Everton, Araújo ou Alan e o Arrascaeta. Luiz Araújo, Cebolinha ou Bruno Henrique e o Pedro no ataque. Eu adoro o ou do Flamengo, que outros times é assim. Vai entrar o Chiquinho. Não, aí é só o Bruno Henrique. Mas o Cebolinha ou Bruno Henrique. E aí a gente sente falta, porque... Onde estão Danilo? Sim. Joga muita bola. Varela, o que jogou contra o Palmeiras, pelo amor de do Deus. meio campo, então nem se fale. Então o Flamengo tem um elenco muito bom, tem ótimas opções. Ayrton Lucas, que entrou contra o Palmeiras marcando gol, tranquilidade de centroavante na frente do Everton para definir. Então aos poucos o Felipe Luiz também vai encontrando a tranquilidade de centroavante, Breile Pires. Depende do centroavante, né? Depende do centroavante. Por isso que o Ayrton Lucas foi muito bem. E esse Flamengo chegou ali a dar susto no torcedor, deixar a dúvida se ia classificar ou não. Acredito que hoje vai ser uma classificação tranquila, festa no Maracanã, e até com margem para descansar o time no segundo tempo. Mas esse Flamengo classificado é coisa séria, Edu. Porque o Flamengo passando esse período de oscilação, chegando na Copa do Mundo de Clubes ali com força total, bem no Campeonato Brasileiro, já classificado na Libertadores, para o Flamengo vai ter um peso muito grande, e para o trabalho do Felipe Luiz, que para mim segue evoluindo. Felipe Luiz testado em diferentes cenários. No fim de semana, contra o Abel, que é um exímio treinador também, foi muito bem e até abrindo mão um pouco do que é a filosofia dele no segundo tempo ali, esperando os espaços para contra-atacar. Então o Felipe Luiz tem se mostrado muito hábil e com muito repertório também, e a tendência é que com o Flamengo classificado, com um ambiente bem pacificado e tranquilo, o Flamengo siga voando e evoluindo. Ô, Rafa, nem o Prats, que é o maior chato que eu conheço na vida, nem ele acredita que o Tátira vai tirar o Flamengo. Ah, você perguntou pra ele? Não,
nem vou ligar, porque Você sabe quantas vezes o Tátira... Quer ligar? Vai se ligar, se ele te atender, Você sabe quantas vezes o Tátira jogou no Brasil, Edu? Quantas? 14 vezes. Quanto foi? Quantas vitórias? Acho que... Zero. Nenhuma, não vai ser empates? hoje. Zero. Só derrota do Tátira jogando no Brasil. O Mengão vai atropelar. Ô, Rafa, aí o ambiente não tem nada, não tem nem chato. Aí, tem esse Tátira, tinhosa pra fazer gracinha não, né? Tô ligando pra ele aqui. Não tem. Não apareceu, não. Até agora não foi percebido aqui nenhum momento no Maracanã. Olha que eu já andei todos os cantos do estádio. Esses chatos de galocha, como diria minha avó, não apareceram ainda não. Acho que o cenário tá bem desfavorável, né? Porque, como muito bem destacou, a Nath é um time limitadíssimo. O Tátira e ainda desfalcado de 5 titulares nos 3 setores. Isso complica ainda mais a vida da equipe venezuelana. E perder para venezuelano também, com todo respeito ao futebol daquele país, tem que fazer uma força tremenda. Teve time que conseguiu perder até feio para o venezuelano, mas é muito difícil isso, né? Porque normalmente os venezuelanos sofrem muito quando enfrentam times brasileiros, principalmente na Conmebol Libertadores. E acho que hoje não vai ser diferente o cenário. O Flamengo deve conseguir tranquilamente a classificação. E é bom o Flamengo mirar a primeira colocação da chave por alguns aspectos. E um deles é, por exemplo, não precipitar o encontro com o Botafogo, né? O Botafogo no grupo A passou em segundo lugar no grupo, o Estudiantes foi o primeiro. Então, se o Flamengo for o segundo colocado, poderia pegar o Botafogo no primeiro momento? Não. Mas se for o primeiro, poderia. De repente, não é tão interessante assim nesse sentido, mas por outro lado pode ser, porque teria o mando, mas o jogo do Maracanã não é tão diferente assim no jogo do Milton Santos. Enfim, pensando em adversário, em qualidade de adversário, é bom ser o primeiro colocado. Embora o sorteio possa colocar aí esse clássico carioca de maneira antecipada nas oitavas da Libertadores. Me enrolei, mas acho que no final das contas acabei esclarecendo, Edu, ou não? Foi muito bom, foi muito bom. E hoje o Flamengo vai ganhar por 4-0. E atenção, 2 gols do Léo Ortiz. Ô, Léo, vai pro ataque. Esquece a defesa. Faz igual o Capita. Não faz isso. O Léo Moura me mandou mensagem, o Juan, o Williams, o Ayrton. Só vi o Capita igual uma bala aqui, ó. Vai pro ataque, Léo Ortiz. Que o Léo é bom no alto também, igual você. Bola parada. Eu fazia gol de cruzamento na área, escanteio. Em quantas bikes, né? Pouquíssimas vezes saía esse gol de... Que bike? Tempo de bola do Capita era ótimo no jogo aéreo. Maria. 3 ali na conta. Duvida, mas tem os 3 ali na conta. Tem. Hoje tem Mengão, hein? E Mengão não vai titubear. Vai encarar o Deportivo Tátira no Maracanã. Pode ser primeiro. Se não ganhar do Tátira, enrola a bandeira, né? Pode ser eliminado também? Pode. Mas se a gente falar do Flamengo, já digo que Ancelotti, mais uma vez, nós o veremos acompanhando um time aqui do Rio de Janeiro, porque essa noite vai estar no Maracanã. Então ontem ele esteve lá no Engenhão, no Newton Santos, acompanhando a partida, comeu o biscoitinho de polvilha, como vocês bem falaram. Vamos ver se hoje ele vai comer aquele cachorro-quente que vende superfaturado lá no Maraca, mas vai estar em uma das cabines, um dos camarotes, vai acompanhar essa partida importantíssima entre Flamengo e Deportivo Tátira. É jogo válido, né, pelo grupo C da Libertadores. O Flamengo numa situação aí chega, né, bem desconfortável para essa última rodada do grupo. Todo mundo esperava, quando saiu o sorteio ali de quais seriam os integrantes desse grupo do Flamengo, todo mundo esperava que o Flamengo passasse como primeiro, com folgas, e não é o que está acontecendo, né? O rubro-negro essa noite precisa vencer o Deportivo Tátira e com um saldo de gols considerável, além de secar o Central Córdoba, caso queira passar como o primeiro desse grupo. Se vencer, já garante mais ou menos ali uma segunda colocação e se classifica de qualquer forma para a próxima fase da Libertadores. Mas ainda assim é uma situação bem desconfortável, como eu falei. Apesar disso, né, o torcedor está bem otimista, até porque o Deportivo Tátira ainda nem pontuou nessa Libertadores, está ali como lanterninha do grupo, não tem mais pretensões na competição, e o Flamengo joga em casa, em seus domínios. Vem de uma vitória num jogo diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? E além disso soma 6 jogos de invencibilidade. No total são 4 vitórias e 2 empates. Então tem reforço para essa noite, reforço de casa, mesmo isso porque o Gerson, né, que era um fator que preocupava bastante, ele teve detectado ali algum tipo de inflamação no joelho depois do jogo contra o Palmeiras, mas conseguiu se recuperar, conseguiu treinar e deve ir para
para o jogo. A gente lembra que a posição de volante ali, o Flamengo tem tido algumas questões, tanto que o Pulgar e o De La Cruz seguem fora tratando de problema físico. Apesar disso, o Alan hoje retorna e fica à disposição. Ele teve uma lesão também, se eu não me engano, foi na coxa, né? Lesão na coxa direita, e ele volta e fica à disposição do treinador. Pode começar jogando até por essa necessidade ali da posição. O Wesley no Campeonato Brasileiro cumpriu suspensão, né? Na lateral direita também retorna, e o Pedro pode ser titular hoje à noite. Vamos ao campinho do provável Flamengo. Na tela, o Flamengo que não deve ser muito diferente de Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, na dupla de zaga, o Léo Ortiz com o Léo Pereira, né? Tem a questão do Danilo que sempre corre por fora também, e o Alexandro na lateral esquerda. Essa questão da volância que eu falei, o Everton Araújo é uma opção, vem começando com o técnico Felipe Luiz até pela necessidade, né? Mas o Alan hoje então é sim opção, com o Gerson voltando a atuar na volância e o Arrascaeta completando o meio campo. Pela meia direita, o Luiz Araújo, com o Cebolinha jogando espetado na lateral, na ponta esquerda, com também o Bruno Henrique fazendo sombra, porque o Pedro deve ser o centroavante, o Bruno Henrique que vinha também desempenhando essa função de camisa 9. Então esse é o provável time do Flamengo para essa noite. Deve acontecer uma mudança ou outra, os últimos ajustes do técnico Felipe Luiz para essa partida, que é a mais importante do Flamengo até esse momento, né? O Flamengo daqui a pouco vai para o Mundial de Clubes, esse é o penúltimo jogo que o Flamengo vai fazer atuando aqui no Maracanã antes dessa disputa do Mundial. Então, existe toda uma questão de logística, né? Se pensando também na disputa da competição que vai acontecer nos Estados Unidos, mas hoje é dia D, é um jogo importantíssimo, mais de 65 mil pessoas são esperados no Maracanã, fazendo aquela festa, torcendo, empurrando o time rubro-negro, rapazes. Aliás, em 4 jogadores da lista, né? Hoje com o Ancelotti observando. Da lista do Brasil. Não foi ele que chamou, né? Os 5 jogadores do Flamengo têm o dedo do Juan, né? Então hoje o Danilo no banco, certo? Sim. E os 4 que foram chamados: Wesley, Alexandro, Gerson e o Léo Ortiz. O Flamengo tem que fazer a parte dele, tem que ganhar e ganhar bem, né? E daí ver depois se vai ser primeiro ou segundo. Mas se o Flamengo ganhar por 1-0 e a LDU ganhar por 2, acho que a gente pode ver na classificação. E aí o Flamengo fica fora, hein? Ou por 1. Tem que dar uma olhada aí no saldo de gols, né? O Flamengo corre o risco que mesmo ganhando... O Flamengo pode ser líder, pode ser segundo ou pode ser fora. Terceiro. Vamos lá. Se ganha hoje de 1-0, vai a 11. 1-0, ele vai a 11, ele fica com um saldo igual 3. a 3. Aí a LDU ganha por 2-0, ela vai a saldo 3 também. Aí tem que ver o número de gols marcados. Só que se a LDU ganhar por 2-0, o Central Córdoba fica com saldo 1. Então o Flamengo passa. Aí quem vai ser eliminado é o Central Córdoba. Na realidade, o Flamengo ganhando o jogo é bem provável que se classifique. Os 3 podem terminar empatados em pontos ganhos. E daí a classificação vai ser decidida nos critérios de desempate. Bom, o vídeo é isso aí. E sem novidade, a expectativa é grande para o Flamengo e Deportivo Táchira hoje pela Libertadores, 6ª rodada da fase de grupo, e a gente vai se classificar com uma goleada. Menos de 3 eu nem comemoro, já reforçando meu palpite. E vamos ver que Flamengo tá ali, ó, na maciota. Eu acredito que essa escalação e o Danilo vai entrar, hein? O Felipe vai querer poupar uns e outros não, mas assim, ali atrás não vai ter trabalho. Ali atrás a bola não vai chegar e olha, vai ser raro. O jogo vai ser do meio de campo para frente, pro gol do Deportivo Táchira, do adversário. E a gente vai ficar ali, ó, só navegando aquela bola. Quando vocês forem perceber o mapa de calor, vai estar tudo ali. Tem um pouquinho do lado de cá, porque... sem sentido esse jogo praticamente, né? Entre aspas, é só para cumprir tabela pelo lado deles. Pra gente não, 3 pontos é muito importante, que a gente precisa fazer pelo menos um gol já é o suficiente. Mas menos de 3 não vai ser, velho, isso é verdade. O Flamengo vai ganhar, vai dar uma goleada. Vai ser gol de tudo quanto é jeito, até de costa. De peito, que nem o Pedro faz. Mas é isso aí, se gostou do vídeo já se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e chega dando like pra gente, por favor, porque ajuda a gente a elevar o canal e a gente agradece. Compartilha aí com a geral, pra quem gosta, né? Os Santos são os que mais gostam. Comenta aí, diz aí seu placar também, reforçar aqui pra gente. E eu já dei o meu. E a gente vai interagindo e da minha parte vai ser recíproco. Tamo junto, até a próxima e saudações rubro-negra.